Vamos lá, muito boa noite. Vamos começar aqui a aula, iniciando pela revisão na verdade, pela correção da nossa prova. Então, tínhamos aí a primeira questão, né, em regra, eu não consegui ainda devolver todas as provas corrigidas, né, mas deixa eu até compartilhar minha tela aqui. E aí eu tenho, né, a gente não consegui corrigir de todo mundo ainda, mas alguns eu já devolvi. A prova não se preocupe que até amanhã todos receberão. A ideia aqui é só entender o que era cada uma das questões. Né? A primeira falava sobre qual recurso deveria se interpor. Né? Iniciando aqui, então, com o primeiro caso, e a gente sempre tem que pedir auxílio aí, no caso, né, naquela tabela de recursos, olhar o CPC, ter atenção em que instância que eu estou, né, o que vai ser cobrado. Então, aqui no caso, primeira, né, falar da primeira turma civil do TRF da 4ª região, ou seja, eu estou em segunda instância, em análise de uma apelação, então tem que se pensar, opa, a possibilidade de subir para o STJ, STF, né? Por unanimidade da provimento ao recurso, então estou falando um acórdão, não esquece agravo interno, né, alguma outra possibilidade, embargo de divergência, nada a ver, né, a gente não está nos tribunais superiores, você vai descartando, né, de acordo com o que você acha. Recurso ordinário é o caso? Não é. Então aqui fala que foi determinada a condenação de Anaquim, né, em R$100.000 por danos morais a favor de Dart, e este último havia pedido ação em primeira instância, sendo que o acordo se baseou nos artigos 186 e 927, Anaquim condenado quer recorrer. Então aqui eu tenho nitidamente, né, a necessidade de subir Tribunal Superior, porque eu estou em segunda instância, estou, né, naquele famoso, né, casos que a gente diz que decisão, né, em que a gente tem segunda instância, né, eu tenho que pensar que o 102 e o 105, eles sempre falam da possibilidade de um recurso especial extraordinário para essa hipótese. Eu estou falando de legislação federal, né, então 186.927 não é Constituição, então tem que falar em recurso extraordinário. Eu tenho a possibilidade aqui, se eu achar que é injusto, de entrar com recurso especial. Então, você vai lá e tem que colocar recurso especial como devido. A 4ª turma civil do TRF nega provimento ao recurso de apelação, idêntica coisa, né, situação acima, TRF, segunda instância, né, provimento, nega provimento ao recurso, então é voto colegiado, e contrariedade à Constituição. Então, nesse caso específico aqui, muito parecido com o de cima, mas a matéria é diferente, tem que pensar em recurso extraordinário. Tá? Fora disso, não tem. Então, sempre tem que, na hora que eu faço uma análise de um acordo, eu encontro falha ou na legislação federal, ou na Constituição, e esses casos eu encontrei, então são esses recursos cabíveis. Tá? Qualquer coisa diferente disso não tem cabimento. Né? E se você tivesse dúvidas, por exemplo, naquele que eu completei para vocês a tabelinha, já resolvia. Primeira Vara Federal Civil de Florianópolis, em ação condenatória por Charles Bronson, face da OMS. Então, vamos falar da OMS, julga improcedente pedido condenatório. Charles não se conforma, para recorrer. Então, aqui você tinha que ver, por primeiro grau, né? Estou em primeiro grau, e na Justiça Federal, ok. Não posso falar, né, em recurso especial, extraordinário, não estou em segunda instância. Né? Agravo de instrumento não é o caso, porque é uma sentença. O que eu tenho aqui? Eu tinha que prestar atenção de que esse caso específico não é a apelação que utiliza. Né? Esse é um caso específico, e até porque a apelação caiu na primeira prova, não caía nessa. Mas não fosse essa ideia, eu disse assim, não, acho que pode cair tudo, não vi a revisão, não prestei atenção, eu acho que é cumulativo. Aí você fosse lá para o teu CPC, você encontraria aqui, no 1027, tem que ser julgados em recurso ordinário. Né? Pelo STJ, os processos que forem parte de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro município ou pessoa residente no Estado do país. Então, aqui caberia recurso ordinário. No caso típico de recurso ordinário, eu fiquei feliz que a maior parte de vocês se tocou disso e acertou. Até porque talvez, né, viram que não poderia ser apelação, que não era objeto dessa prova. O recurso ordinário
é o cabível aqui. Terceira turma da STJ por unanimidade no julgamento do recurso especial. Então, eu já estou lá na STJ, acórdão do STJ, nega a sustentação oral ao advogado de Maria, alegando que não caberia naquele caso, né, não caberia naquele caso sustentação oral. Informada que é recorrer. Então, o que acontece? Não tem como pensar aqui em agravo em resp, tá? Porque o agravo em resp, lembra que ele é típico caso para destrancar o recurso especial. O recurso especial não é admitido lá no TJ, no TRF, isso também estava bem claro para vocês no material, quando eles trancam em segunda instância, na análise de admissibilidade, você usa o agravo em resp para destrancar. Não tem nada de agravo em resp aqui. Eu já estou no STJ, já tive julgamento. Posso fazer um recurso especial? Não, não existe recurso especial de recurso especial. Já estou no STJ, ele já analisou a legislação federal que tinha que analisar. Tá? Que mais que alguns colocaram ali, embaixo de divergência, não tem sentido, não tem divergência interna. Não estou falando de divergência interna, que não fala aqui embaixo, no item F. Tá? Que alguns outros consideram, não lembro, alguns agravo de instrumento, também não é o caso, estou com uma decisão que não é interlocutória, decisão, né, final já, foi na própria sessão. Nesse caso específico, você teria que lembrar que é um cerceamento de defesa, né, uma violação à Constituição. Então, o correto é o recurso extraordinário. Tá? Um cerceamento de defesa, algo que é previsto na própria CPC, existe a previsão da sustentação oral, e a partir do momento que você veda algo que é previsto, nesse sentido você tem infração à Constituição, artigo 5º, incisos, né, não lembro inciso de código de cabeça, tá? Mas é cerceamento de defesa, né, a ampla defesa, como que eu vou falar. Recurso extraordinário. Ô, professor. Opa! Fiquei em dúvida, nessa aí foi bem que eu errei. Sim. Uhum. Por que não poderia ser agravo em resp, já que estava recorrendo, estava entrando com o recurso dessa parte da sustentação oral? Não, é porque acontece, né? Eu já tô com o julgamento final, né, que por unanimidade, né, ou seja, já tenho acórdão no recurso especial, né, só na sessão, e obviamente que eles já prolatam ali a decisão no momento do julgamento, e já estou na decisão final, essa vai ser publicada em meio de acórdão. Em negócio de sustentação oral, agravo em resp, ele é típico para destrancar recurso. É quando o recurso especial, por exemplo, não fosse admitido lá no TJSC ou no TRF, segunda instância, aí eu utilizo o agravo em resp para lá no STJ, né, buscar destrancar aquele recurso especial. Ele é muito específico para destrancar quando os tribunais de segunda instância não quiseram admitir. Aqui eu já estou no julgamento de mérito do recurso especial, ou seja, já passou pela fase de agravo em resp, não posso falar em agravo em resp, não quero destrancar nada. A única coisa que houve é que nesse julgamento, nesse acórdão, né, no momento do julgamento, que é prolatado, o acórdão ele ainda não é publicado, mas o dispositivo já é lido, né, eles negaram a sustentação oral. Então, vamos dizer assim, esse cerceamento de defesa só teria cabimento, porque é um julgamento final, um recurso extraordinário. Tá? Nem agravo de instrumento não poderia, porque o agravo de instrumento teria que ter uma decisão interlocutória e o processo seguir. Então, o processo aqui eu já estou no final, já tenho a decisão final de mérito. Eu estava lendo aqui a tabela de novo, fiquei em dúvida ali, porque recurso de competência do STF. Então. Que agora teria que subir. A única forma de fazer alguma coisa aqui é tentar anular o julgamento por força do recurso extraordinário. Mas eu entendi. Do parágrafo 5º do 1042, ele fala também da parte de sustentação oral também, por isso que eu acabei... Desconfundi. 1042, parágrafo 5º. Deixa eu até ir lá para ver. Agravo especial, tá? Qual que você tinha dito? Desculpa, parágrafo? Parágrafo 5º. O lugar poderá ser julgado conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial, assegurado nesse caso, sustentação oral. Na verdade, isso aqui seria um caso, está só dizendo que se for um caso de agravo em recurso especial, e ele já for, no momento de julgar o agravo em recurso especial, julgar também o recurso especial, ou seja, os dois ao mesmo tempo, é assegurado a sustentação oral.
né? Só não tem a ver com essa situação, porque esse aqui era um julgamento já do recurso especial admitido, então não tem agravo. Né? Pegadinha do malandro, hein? É diferente aqui. Diferente, beleza. Tá? Aí o próximo, desembargador da segunda Câmara Civil do TJ, de forma monocrática, que eu falei várias vezes, até na revisão, assim, de alunos aí, que monocrático é muito, quando o relator decide sozinho, você tem direito a uma colegiada. Então, quase sempre é agravo interno. Negou o segmento da apelação, alegando deserção. É o caso típico, né, de você utilizar o agravo interno. Então, esse aqui, acho que também boa parte de vocês acertou, agravo interno é típico para pedir um julgamento colegiado. Né? Quando fala monocrático, acende aquela luz vermelha, opa, quero o colegiado. Até porque se você for lá no STJ, né, muita gente até pergunta isso, professor, não poderia ir direto para o STJ, de repente, né, querendo, dizendo que não há deserção e tudo mais. A jurisprudência da STJ ela menciona sempre que você, se tem um recurso para usar anteriormente, que seria o agravo interno, seria supressão de instância você utilizar já o recurso especial, por exemplo. Tá? Então, nesses casos, tem que sempre esgotar aquela instância. Tem que, se você tem certeza que não é deserto, por exemplo, se não se conforma, e o julgamento for monocrático, você tem que buscar uma decisão colegiada naquele mesmo órgão. Então, porque essa é a tônica né, da apelação, por exemplo, que é um julgamento colegiado. Fez monocrático, é agravo interno. Assim como outros recursos, você vai estar no STJ, sempre que você tiver razão, entende que há uma possibilidade, você tem que usar o agravo interno para esgotar aquela instância. Né? Para dizer, não, tenho certeza. E aí, o próximo tribunal, geralmente a jurisprudência não aceita você, com base numa monocrática, já ir direto para ele. Ele vai dizer, não, esgota lá, busca a decisão colegiada. Se todo mundo concordou que é deserto, aí você vai para o STJ, né, para brigar lá. A questão agravo interno também vocês foram bem acertados. Por último, mais fácil, eu acho, né? Terceira turma do STJ, análise de um recurso especial, dá provimento a um recurso por tese diferente da outra turma, da quarta turma do mesmo STJ. Então aqui, acho que todo mundo acertou, é típico de embargos de divergência. Embargos de divergência é o recurso cabível porque serve justamente para sanar aquele, né, jurisprudência, a divergência interna dos tribunais superiores. Só pode, lá na frente eu ainda pergunto isso, só pode em tribunais superiores. Até porque eles têm a competência, né, de uniformizar o entendimento da legislação federal, ou no STF da Constituição. Então, não posso ter essa divergência interna, para isso serve embargos de divergência. Ok? Próximo, repercussão geral, né, para o que consiste. Então, né, a ideia ali é você não esquecer que uma questão, até em concurso, estava chamando atenção, de manhã, na turma da manhã teve aluno que não respondeu, não viu toda a questão, por exemplo, não colocou os exemplos. Né? Então, pedir não só o que é a repercussão geral, mas também um exemplo de cada tipo de repercussão geral. Lembrar que são 4. Aí eu achei legal que alguns foram atrás disso, porque aquele negócio, se eu não sei ainda, se eu não sei identificar né, quando é que eu tenho uma repercussão geral, do tipo econômica, do tipo política, social ou jurídica, então você deveria ir atrás. Joga no Google. Se não quiser usar o Google, você vai lá, que eu falei para vocês, eu dei o link do STF, né? Falei, vocês vão lá no STF, você já tem repercussões gerais já reconhecidas, e lá você buscaria um exemplo de cada. Tá? Repercussão geral, acho que a grande maioria de vocês acertou, né? Colocou, utilizou até o CPC, foi aqui no 1035, né, quando fala da repercussão geral, né, tem o 1037, né, a gente estava citando ali que na hora que o próprio, 1035 ele diz aqui o que é o Supremo Tribunal, não conhecerá recurso extraordinário, alguns citaram, né, copiaram o 1035. E depois a gente, né, também acabaram falando, depois mais ali para frente, citando o parágrafo 1º. Né? O parágrafo 1º do 1035 ele dá basicamente a definição, até falei isso para vocês. Eu considerei certo.
não achei errado. Quando disseram que será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político e social que ultrapassam interesses subjetivos. O que é fundamental na repercussão geral, que tinha que explicar, o que eu não aceitei é só dizer assim, é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Aí eu descontei. Você tinha que falar mais do que isso, você tem que explicar. Né? É aquele que demonstra, você tem a repercussão geral, não só como requisito de admissibilidade, mas além disso, você tem que explicar que é quando aquela questão de direito constitucional ultrapassa os meros interesses subjetivos ou individuais do processo. Né? E é por isso, por ultrapassar os interesses subjetivos ou individuais do processo, né, que eu entendo que ele tem uma repercussão geral, uma repercussão ampla, né, e ela pode ser do ponto de vista econômico, político, social, jurídico. Então, cada um explicou do seu jeito, eu aceitei a maior parte, só que quando não falavam muito sobre, né, pelo menos o parágrafo primeiro, ou quando explicavam essa situação de ultrapassar interesse individual, não citavam o parágrafo primeiro, tentei considerar um pouquinho de cada. Os exemplos, cada um deu o seu, alguns que eu não aceitei, eu coloquei ali o porquê. Né? Teve casos ali que eu notei que, aí, claro, a gente não sabe de quem pegou de alguém, depende de trocar informação, que tinham respostas muito idênticas. Né? Na turma da manhã também teve casos de 3 alunos que tinham uma resposta praticamente igual. Né? E, claro, a gente não sabe quem pegou de alguém, se trocar informações, não tem como acusar em relação a isso. Mas aí só alertei que, mesmo assim, aqueles que copiaram tinham alguns erros, porque os exemplos eram muito genéricos. Assim. Quando fala, por exemplo, uma repercussão geral do ponto de vista jurídico, quando uma decisão que viola o direito adquirido. Eu queria um pouquinho mais detalhado, né? Então fosse atrás do STF. Se eu não me engano, ali no site do STF, o único que cabia, de repente todo mundo teve a resposta igual, foi da parte do político. Político, né? É o único, tinha 4 ou 5 exemplos, mas quando eu pesquisava ali o político, acho que cabia só esse, que foi em boa parte exemplo igual a todos. Isso, da inexigibilidade, né? Ineligibilidade, de se tornar inelegível, né? Isso Que mesmo. o pessoal geralmente citou, né? Uma das possibilidades. Claro que você também, né, poderia eventualmente justificar ou criar alguma coisa nesse sentido, mas claro que, vamos dizer assim, né, em geral, eu aceitei todos que vocês colocaram mesmo, que repetissem, que o pessoal botasse igual um no outro. Né? Só que cuidado, de repente, quando você vai explicar isso, né? Não posso dizer assim, do ponto de vista, por exemplo, jurídico, uma decisão que viola o direito adquirido. Tem que só esmiuçar mais. Quando é que ela viola o direito adquirido? Né? Por exemplo, então, você poderia citar casos, né, como alguns colocaram ali, da intervenção da OAB, né, em processos, né, com amigos curi, então tudo isso que tem mais na aplicação prática. Mas não, se você achar de repente que respondeu de forma correta e eu não considerei, só depois entrar em contato e eu posso analisar novamente. Aqui nesse caso, no 3, a gente tem a aplicação da ação incisória anulatória, acho que a Maria acertou também. Né? Nem cobrei a querela nulitatis, só na VUF. Mas aqui os dois casos são bem diferentes. Lembra que a rescisória tem que olhar o 966, os seus incisos, e a anulatória, né, é um caso bem pontual, está lá no 966, parágrafo 4º, é uma ação que serve para quando um vício, né, cometido pelas partes, vamos dizer assim, pode ser por uma parte ou pelas duas, e o juiz só homologa. Então, aqui, o Wesley ajuizou uma ação de uso capião, foi julgada procedente, transitou julgado. E nesse perdeu o domínio, por conta da uso capião, lembrando que a uso capião sempre fala no feminino, né, amparada em novas provas documentais, que era ajuizar uma ação para voltar a ter esse domínio. A ação de uso capião foi julgada em 2019. Então, daí tem até alguns colocaram, porque transitou em julgado tem que ser rescisória. Não é por isso. A ação anulatória também pode ser usada depois do trânsito de julgado. Né? Então, não é isso. A grande confusão é essa. Com trânsito de julgado, qual que eu uso? E aí a gente ia no 966 e encontrava o inciso 7, né, que é caso típico de provas novas. Né? Aqui, no caso, provas novas documentais. Então, você tinha que usar 966, acho que uma parte de vocês achou isso, que cabível era ação rescisória com base no 966, inciso 7 do CPC. Tá? O que eu não aceitei é só botar rescisória, de forma genérica, só rescisória. Eu até dei,
metade do ponto, mas não justificou, tem que justificar por que que é. Né? Alguns falaram em prova testemunhal, também não é o caso, né? Porque eu estava falando bem claro que era prova documental, né? Então não tinha que fazer, que vai produzir prova testemunhal e tudo mais. Vamos aqui no caso, na próxima, no VUF. VUF, mesmo no recurso ordinário, os órgãos julgadores desse recurso, STJ ou STF, só podem analisar matéria de direito, né? Exclusivamente de direito, sendo vedada a análise de questões fático-probatórias. Não, né, nós falamos que no recurso ordinário o STJ e o STF analisam, sim, né, questões fático-probatórias, então não tem nada de ser vedado. Ele é vedado, essa análise fático-probatória, no RESP e no recurso extraordinário, no especial extraordinário. No recurso ordinário, não. Então, essa aqui é falsa, também é acertado, boa parte dos alunos acertaram. Próxima, tanto no recurso especial como no extraordinário existe o requisito pré-questionamento, ok, perfeito, bem como em ambos existe a necessidade de apontar qual é a norma violada. Sim, né, federal ou constitucional, é isso que tem que fazer. Criar nulidades é considerada um incidente, que está um erro, né? Não é incidente, ela é uma ação que pode ser utilizada como, por exemplo, existir nulidade de citação evidente, sendo que não há prazo para o ajuizamento. O resto aqui está correto, o problema é que a nulidade não é um incidente, e a gente está agora nesse semestre, né, na parte final, analisando ações e incidentes, então você não pode confundir uma com outra. Se fosse um incidente, teria que estar no curso de um processo, né, e ele ser prejudicial ao julgamento, e não é. Nesse caso aqui, ela é uma ação autônoma. A ação rescisória é uma ação que busca desconstituir-se de uma decisão judicial sobre a qual se operou chamada coisa julgada material. Perfeito. Pode ser ajuizada em primeira instância. Aqui está um erro, né? Nunca, eu falei isso para vocês, tanto que nesse semestre está lá, dos processos nos tribunais. Eu falei, você nunca vai ver uma ação rescisória em primeira instância, né? Ela foi criada já, foi moldada desde o início para ser em tribunais, porque se for de sentença vai para o tribunal, se for de tribunal fica no tribunal. Então isso também, se você tinha um material ali para estudar, não podia errar, porque fala bem claro que são nos tribunais, jamais ajuizado em primeira instância. Então essa é falsa também. O incidente de assunção, essa eu falei que ia cair, né? Eu ainda brinquei, o pessoal vai cair nessa pegadinha, a gente vai rir bastante, porque nós tiramos aula, acho que foram 5 vezes isso. O incidente de assunção de competência tem por finalidade de dirimir conflito de competência. Não, né? Quando houver dúvida, qual o juízo e tudo mais. Então, essa aqui é falsa, super falsa, né? A gente já viu isso lá nos processos dos tribunais, né? Na própria assunção. Depois a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Que a assunção de competência não é um incidente, justamente ele é preventivo, né? A ideia é essa, né? Antes do julgamento de uma ação, que quer uniformizar a jurisprudência dos tribunais, né? Então, antes de julgar o meu processo, eu tento uniformizar a jurisprudência interna, né? Até eu comentei com vocês que essa questão de competência tem a ver com assumir a competência daquele tribunal para uniformizar a jurisprudência. Não tem nada a ver com dirimir conflito de competência. Para conflito de competência, tem um incidente próprio, que é um incidente de conflito de competência. Então, é só ler lá no CPC, né, dar uma olhadinha no material, se ter sanar também essa dúvida. E os embargos de divergência podem ser usados ou interpostos apenas nos tribunais superiores, nunca nos tribunais de segunda instância. Tá? Então, esse também é correto, né? Você jamais vai ver o embargo de divergência em segunda instância. Ele é típico, ele também podia lá buscar no CPC, que deixa bem claro, está, né? Dentro dos recursos nos tribunais superiores, está dentro desse tópico, certo? Então, vejam que vocês tiverem, né, dúvidas ali, ou quiserem, até para a gente não se alongar, tem bastante coisa para ver, né, ou quiserem questionar, eu vi que a Franciele ali também com observação no chat, depois entre em contato, a gente pode conversar, mas ver se tem essa possibilidade de alguma modificação. Mas, pelo menos, uma parte de vocês foi super bem aí na prova.
Tá? Já antecipo aqui, já para ficar esclarecido, que na próxima terça-feira a gente vai ter o nosso trabalho, né? Eu vou passar depois a instrução no mural. Ele pode ser em dupla ou individual. Deixei essa opção porque, claro, em sala de aula, lembra, a gente faz em equipe, né? Fazem várias pessoas, só que agora, como vocês vão estar em casa e tudo mais, acaba sendo injusto porque a gente sabe que alguns fazem, outros não fazem, vai ficar nas costas de um ou outro, né? Vai ficar uma dupla estilo Bruno e Marrone, né? Só um canta, o outro faz de conta. Eu não quero isso. Vamos pegar e vamos fazer de forma justa. Você pode, então, se adaptar a fazer em dupla ou e pode dividir o trabalho, como achar melhor. Eu vou postar para vocês no meio da manhã de quinta-feira ou até na noite já desculpa, de segunda-feira à noite ou na terça de manhã cedo. Vou postar ali o trabalho. Você vai ter até a noite para fazer, como tem a prova também. Vai ser uma situação fática, você vai ler, como acontece com a OAB, vai identificar, opa, aqui é simples, é tranquilo, você pode até trocar ideia com os colegas. Eu acho que é, com a tua dupla, né, no caso, se for o caso, eu acho que é questão de agravo de instrumento, eu acho que é apelação, vai ser a redação de um recurso. Pega um modelinho, faz o checklist do CPC, olha, o que não pode faltar. Se quiser já ir adiantando, tem alunos que já estão indo atrás de modelos, de outros modelos, ou praticando. Tem uma aluna até que já, da manhã que disse que ia redigir um recurso, depois ia mandar para ver se o que ela fez tá legal. Então, assim, empenhe-se em olhar como é que faz um recurso. Né? A ideia é que, pelo menos, no semestre passado, você sabe fazer uma contestação, uma inicial, né? Uma réplica. Nesse caso, agora a gente já está falando de recursos, não vai cair ações e incidentes para você fazer, mas vai cair para você redigir um recurso. Então, pode ser um recurso especial, pode ser um extraordinário. E aí, como eu falo, né, sempre você tem que prestar atenção para não esquecer do que não pode faltar no recurso. Né? Por exemplo, se for o caso, qualificação das partes, dizer qual é o recurso cabível, né? Não, por exemplo, se for agravo de instrumento, não falar que, né, vem ter por agravo, não pode ser, vai descontar pontos. Se você errar o recurso, vai zerar. Isso acontece na OAB. Daqui a pouco vocês já estão aí na sexta fase, daqui a pouco também no IPJ, já pensou, você está com o patrimônio da pessoa na tua mão, aí você vai, faz o recurso errado, tudo bem que passa pelo crivo do professor, mas pode acontecer de não se ater a isso, né? Claro, tem uma responsabilidade como advogado, alguma pessoa que te orienta, mas vamos supor que passe desapercebido isso e recurso errado vai gerar o trânsito julgado. Né? É um recurso especial, a pessoa fez extraordinário, chegou ali, o próprio tribunal vai negar a admissibilidade, caixão, né? Transitou em julgado, como se não tivesse existido. Então, cuidado com o recurso, pensem bem qual o recurso, olhem tudo que tiver no modelo, né, que a gente costuma dizer ali, olha, lá no material de apoio diz, você não pode esquecer de mencionar tal artigo, você não pode esquecer de justificar, né? Até falo assim, assim como na OAB, eu já dou o caminho da irregularidade da decisão. Então, basta você se ater a isso. Né? A gente fala ali de algo que não foi respeitado pela decisão recorrida, você diz, aqui ele quis dizer isso, né? Por exemplo, pode acontecer de que ele negou alimentos porque entendeu que não havia necessidade dos alimentos. Só que a pessoa, né, é pobre, não tem condições, o outro é pai, é rico. Você diz, isso aí quer dizer que eu tenho que argumentar, isso vocês já sabem fazer. O que eu tenho que contar de fatos? Qual é o direito que eu vou me basear? Então você vai lá e pesquisa. Alimentos, joga ali no Google, alimentos, base legal, pega o Código Civil, então tem que saber ir atrás, né, argumentar como é que vai fazer para reformar aquela decisão. Tá? Então vocês já se organizem aí, conversem com os colegas, fazendo dupla ou individual, que achar melhor. Tá? E depois no mural eu vou passar as instruções, se tiver dúvida, entre em contato, vocês têm ali o WhatsApp, tem e-mail, tem várias, né, fontes aí do próprio Eva ali, no professor tutor, e pode explicar, professor, eu estou meio perdido como fazer um recurso. Né? Claro que no dia eu vou disponibilizar também
a sanar dúvidas de vocês, mas aquelas dúvidas, né, plausíveis. Eu não posso fazer o recurso para vocês, nem dizer qual é o recurso cabível. Eu posso ajudar vocês a pensar bem, né, que não pode acontecer você errar, como eu falei, o básico, né? Por exemplo, é uma apelação, você faz uma grave de instrumento. Isso não tem como. E lembre-se que vale nota de prova. Tá? Depois a gente vai ter todas as orientações ali no mural, para vocês alertando que semana que vem, portanto, terça-feira, o nosso trabalhinho Meu que vale professor, nota de prova. Pode falar. podia dar um prazinho maior, né? Porque eu acho que na segunda-feira não é possível, talvez. Finalzinho da tarde, alguma coisa. Posso até colocar antes, na segunda, É, pouco antes, no final de tarde, vocês vão ter mais tempo, tá? É que geralmente, como é só, eu sempre falo, né, para fazer vamos dizer assim, um esboço do recurso, né, colocando. Geralmente o que acontece, né, diferentemente da OAB, que coloca, vocês vão ter só na OAB 4 horas ali para fazer, né? E ainda tem mais questões, então a gente tem que já aprender a fazer um pouco mais rápido. E na OAB geralmente são umas 4, 5 teses que eles incluem para você discorrer. A ideia é que pelo menos vão ter umas 2 teses só, então é bem mais simples, né? E tendo um modelo, ao contrário da OAB, você nem tem um modelinho na mão, né? Vocês vão poder já, vamos dizer assim, preencher, né? Eu costumo dizer, identificou, pega ali, já converte em Word, se for o caso, o modelinho que vocês queiram, pode ser o meu, pode ser um de vocês, e aí você só vai adaptando, né? Aqui eu coloco o nome das partes, aqui eu coloco o fundamento, o inciso, por exemplo, do 1015, do agravo do instrumento, qual que eu estou me baseando, né? Mas não posso esquecer de falar do efeito suspensivo, porque, né, aí vai facilitar bastante. Posso colocar um pouco antes na segunda, né, e vai ter até as 22 horas aí para eu caprichar acho que ajuda de um pouco antes, terça-feira. porque eu acho que a parte do recurso ali, a estrutura não é muito problema, mas a análise de qual recurso vai ser. Aham. E de repente a Não, parte. mas vai ver que também é bem tranquilo, tá? Vai ser basicamente o que vocês vão ter ali o que vocês tiveram que fazer aqui nessa questão, né, na primeira questão, de identificar qual o recurso. Não vai ser nada, né, de outro mundo, vocês vão olhar ali. Claro, vai estar bem mais detalhado, porque vai dizer detalhes, né, teve, por exemplo, né, se for o caso, eu vou mencionar ali que, né, no curso de um processo de primeira instância, uma decisão de uma tutela provisória, aí você já vai pensando, tutela provisória, curso de processo, interlocutória, agravo de instrumento. Uma sentença foi prolatada, sentença, apelação. Então, não vai ser tão difícil assim, mas pode deixar que eu coloco um pouco antes, na segunda-feira, já à noite, no final da tarde, posso colocar, mas vocês vão ver que não tem grandes mistérios. A única coisa que eu peço, que eu acho que é o maior erro de todo mundo, vocês vão acertar o recurso, até porque vocês às vezes trocam informações, nem que seja por conta dupla. Recursos vocês vão acertar. A peça, vocês vão pegar já um modelinho de vocês ou o meu. Né? Cuidado com qualquer modelinho, né? Tem os modelinhos aí que de repente falta, por exemplo, no agravo do instrumento, pedido de efeito suspensivo, de tutela antecipada recursal, isso é grave. Então, cuidado, pegue um confiável, né, ou de um colega que tem escritório, que está no escritório, que diz, a gente utiliza esse, aí de vocês, eu não vou ficar cobrando para usar o meu modelo. Tá? Só não pode faltar o básico, mas o maior erro, acho, dos alunos é não olhar o CPC. Tá? O CPC diz tudo que precisa ter no recurso, e às vezes o aluno vai lá, eu já estou fazendo estágio, é ridículo, eu já sei tudo. E aí esquece coisas bobas que daí eu aponto depois. Olha, isso aqui estava lá no meu artigo 1017. 1017 fala que você tem que colocar o nome e endereço dos advogados das partes. Putz, esqueci. Então, uma coisa besta que, né, você gasta ali 2 minutinhos, tem no modelo, geralmente, pelo menos no meu tem, e que bastava você tentar para isso. Né? Alguns alunos vão lá, apagam, né, apagam aquilo ali e dizem, isso aqui não precisa. Né? E está lá no código. Então, se está no código, eu não peço para vocês, né, ficarem inventando coisas, botar algo que no CPC não exige. Né? Você tem que saber olhar os detalhes do CPC e também outra coisa que, né, que não pode fazer é não saber argumentar. Porque também alguns alunos fazem o recurso correto e tudo mais, mas não conseguem convencer nem o irmão. Acho que se for ler, às vezes, tem alguns que se lê para o irmão ali, eu vou te falar por que tem que reformar essa decisão. Não convence ele.
né? Não convence nem o pai, como eu digo, né? Vai ler ali para a mãe, para o pai, não convence porque não souberam argumentar. Então, lembrar de exercitar um pouquinho a argumentação, né? Lembrar da época de redação, né? Do vestibular, a gente tem que argumentar também, né? Toda peça processual tem que ter um início, meio e fim, então tem que ter a sua, né, fatos, direito e pedido, tem que saber formular. Por que tem que reformar? Não é porque tem, né? Ah, tem que reformar porque é injusto. Não, é injusto por quê? Qual é a norma violada? Isso vai ficar bem claro para vocês, tá? Não vou botar nenhuma tese que não existe nada no Código Civil. Vai estar no Código Civil, vai estar no Código do Consumidor. Basta você né, jogar ali no próprio Google, se tiver dificuldade, né, que você vai encontrar a tese. Você vai dizer, isso aqui é... ele falou ali de cerceamento de defesa. Você vai lá, digita cerceamento de defesa. O Google vai te falar todos os artigos que falam, vai ter jurisprudência. Tá? Então, e já alertando que não precisa colocar jurisprudência, né, o precedente e tudo mais. Se quiser, ótimo, mas no máximo 1. Tá? Não fica colando 20, que não é necessário, que eu quero que você saiba argumentar. Vamos lá, senhores, só para a gente finalizar então a matéria, né? A gente está tratando ali no nosso caso vamos continuar aqui, dos incidentes e ações. Então, o que a gente já tratou até agora? Voltando lá no nosso roteirozinho, né, de ações, incidentes que a gente tinha visto, lembra? Assunção de competência, já falamos sobre ele, um incidente que serve, né, diante de casos não repetitivos, mas de relevância social grande, né, você pode abrir esse incidente. E ele está dentro daquilo que a gente já estudou, que é, né, aquilo que a gente costuma dizer, a aproximação da common law. Né, os precedentes que têm grande aplicação, né, eles acabam criando como se fossem súmulas, né, para aplicar em toda a jurisdição daquele tribunal. Tem também, a gente falou da rescisória, né, anulatória e criar nulidades, comentamos. Agora nós vamos falar dos demais. Vamos pegar aqui no CPC. Né, a gente está tratando, vou pegar o próprio material aqui, desculpa, né, aqui a nossa sequência do material. Vou pegar aqui já para começar com o incidente de arguição aqui, de inconstitucionalidade. O que eu quero falar para vocês aqui, não vou ficar falando de trâmite profundamente, não é o caso. O que tem que saber para que serve. Como é que eu vou utilizar esse incidente? De novo, lembrando que esse incidente eu vou estar com processo no tribunal, seja recurso ou ação tramitando dentro do tribunal, tá? E seja ele STJ ou de segunda instância, eu vou poder abrir, né, solicitar arguir esse incidente. Para que hipótese que eu vou fazer isso? Diz aqui, né, por meio de controle difuso e incidental, dentro de uma ação ou de um recurso, o objetivo é declarar inconstitucional, ou seja, deixar de aplicar uma lei ou ato do poder público, dentro dos tribunais de segunda instância ou STJ, tendo validade para um caso concreto. Tá? Então, o que acontece aqui? Você vai lembrar que você já teve constitucional, direito constitucional. Lá o professor explicava para você que tinha o controle concentrado e o difuso. Né? O concentrado é o STF que faz. Né? E o difuso, a nossa Constituição permite que outros órgãos, né, outras instâncias também façam esse controle de constitucionalidade. Você vai lembrar, então, que, diferente como em alguns outros países, que só tem o órgão, né, o STF deles que faz isso, só por meio de concentrado, né, as outras instâncias não podem se manifestar em relação à Constituição, no nosso caso, permite tudo. Permite o concentrado já direto no STF, por exemplo, né, por meio de uma ADIM. Né, então, ele faz lá no STF, direto no STF, tá? Pela via principal, que a gente chama. Né? Então, pode acontecer. Só que o legal é que todo o caso do fulaninho, né, do teu cliente lá, do João, versus a empresa tal, desde a primeira instância eles podem fazer esse controle de constitucionalidade, né, como a gente estava falando aqui. Só que o que acontece? Eles não têm a competência, fora o STF, para declarar constitucional. Em regra, toda a norma
tudo que está sendo aplicado num determinado caso, que eu vou usar uma norma, seja do CDC, seja uma norma municipal, qualquer coisa, em princípio ela é constitucional, ela já passou por um crivo. Subentende-se que o legislador já analisou aquilo e passou por todas as casas legislativas possíveis para aquela situação, passou por vereadores, se for o caso, né, estadual, deputado estadual, se for o caso federal, passou pela Câmara, pelo Senado, você entende que em princípio é constitucional. Então, o que eles podem fazer? O primeiro grau e o segundo grau, eles podem, pela que a gente costuma dizer, pela controle difuso, deixar de aplicar, né? Ou seja, declarar inconstitucional. Isso pode ser feito. E aqui esse incidente também, o objetivo dele é esse, você está com um processo no tribunal, seja segunda instância ou STJ, tá? Por quê? Se estiver no STF, não precisa disso, ele serve para o objetivo do recurso extraordinário é esse, eles fazem lá já o seu próprio controle. Aqui eu estou dando a possibilidade de você arguir nos tribunais de segunda instância e na STJ esse incidente para dizer, eu quero que você, antes de chegar no STF, preventivamente, declare inconstitucional, ou seja, deixe de aplicar uma lei ou um ato do poder público. E quando você suscita isso, ou o próprio juiz, né, o próprio, na verdade, desembargador ou ministro, ele pode dar abertura a esse incidente. Tá? Então, ele serve para esse controle difuso nos tribunais. Eu botei aqui que pode ser qualquer matéria, processual ou de mérito, material, né? No STJ, os tribunais de segunda instância, qualquer das partes pode utilizar, Ministério Público, alguns dos julgadores. A ideia é também, né, essa, que, pô, por que nós vamos esperar aqui isso, né, chegar no STF? Eu quero que o órgão máximo, e eu botei até aqui para vocês, o órgão máximo do tribunal que eu estou, analise e declare inconstitucional essa norma. Porque eles vão aplicar para mim. Né? Por exemplo, uma legislação federal, estadual, pode ser municipal, eu entendo que ela é inconstitucional. Então, você pede, não só no teu processo de já estar suscitando isso, mas pede a abertura do incidente específico para essa declaração. Não é tão utilizado, tá? Vocês vão ver que não é muito comum, as pessoas não têm essa prática e preferem esperar para chegar no STF. Então, não haveria necessidade. Tá? Você pode arguir, se for o caso o relator entender que você tem razão, ele vai suspender o processo, o recurso, e vai mandar para o órgão máximo. E alguns alunos até perguntam, como é que eu vou saber quando é que julga? Quem é que julga essa arguição aqui, esse incidente? É só, a dica é, vai no tribunal, por exemplo, aqui eu estou no TJSC, vocês estão acompanhando. Olha aqui, composição. Você vai lá e entra para composição, ok. Lá embaixo tem lista de composição do Tribunal de Justiça em ordem alfabética, composição dos órgãos julgadores, aqui. Né? Organograma dos órgãos julgadores, está aqui, né? Abri para vocês, estão acompanhando. Órgãos julgadores, tem o órgão especial, a seção criminal, está aqui uma lista, as câmaras criminais, grupo de câmaras de direito civil, que é composta por todos os desembargadores das câmaras de direito civil, estão acompanhando aqui, né? Então, veja, quem é que é o órgão máximo do TJSC? Esse aqui, ó, o órgão especial. Veja que ele abraça todos os desembargadores. E esse é o caso aqui. E esse é o caso, nossa situação, porque nós já falamos, por exemplo, na assunção de competência, né, você vê só as câmaras, aqui o grupo de câmaras de direito civil reunidas. Tá? Nesse caso aqui do incidente de arguição, né, que a gente está tratando de inconstitucionalidade, vai ser o nosso órgão especial. Ele vai juntar todo mundo, porque ele entende que aqui há uma questão de constitucionalidade. Isso pode afetar também depois processos da Câmara de Direito Público, comercial, criminal. Então, ele vai parar todo o tribunal, vai no órgão especial, não sei se vocês já visitaram, mas quando isso tudo passar, vocês podem assistir sessões. Busca lá no TJ, você vai ver que tem sessão, né, mensalmente, às vezes mais de uma por mês, do órgão especial. E você vai ver que ele é feito lá, não dentro do TJSC, naquele anexo lá que eles dizem que é o teatro lá, o anfiteatro do órgão especial,
que é grande e tem espaço, uma mesa gigante lá para reunir todos os desembargadores. E lá eles deliberam sobre coisas administrativas, como também esse incidente de atribuição de constitucionalidade. Ok? Então, só isso para vocês entenderem que o objetivo, portanto, aqui é, diante de algo que eu entendo uma norma inconstitucional, eu quero que se declare a essa inconstitucionalidade. Então, ou seja, não apliquem a minha situação porque é inconstitucional. Vamos para o próximo, né, que a gente já seguindo aqui na ordem do material. Homologação de decisão estrangeira. Essa eu já pedi para vocês anotarem ali. É uma ação, então você vai ter aqui homologação de decisão estrangeira. Anota lá, é uma ação. Qual é o objetivo dela? Está aqui. Busca dar validade e efetividade a qualquer decisão estrangeira, judicial ou administrativa com força de sentença, dentro do Brasil. Vamos falar, depois a gente fala da EZ4. O que acontece? Por que isso existe? Alguns alunos perguntam, professor, por que eu tenho que homologar uma decisão de fora? É só você pensar. Muitas vezes uma decisão é proferida no exterior e eu tenho que dar validade aqui. Vou dar um exemplo, por exemplo, divórcio. Né? Você vai efetivar um divórcio no exterior, e isso é uma coisa que até alerto sempre, né, os alunos para falar para amigos, familiares, ou até para vocês mesmos, ou para clientes, né, quando vierem falar de casar fora do país, tem que tomar cuidado. Né? Às vezes é muito bonito casar num castelo na Noruega, né? Eu sonho em casar fora do país. A partir do momento que você casar fora do país, na legislação estrangeira, o divórcio vai ter que se dar pela legislação estrangeira. Né? Então, a ideia disso aqui é, por exemplo, se tiver um divórcio fora do país, para dar efetividade a ele no país, por exemplo, a questão de partilha de bens no divórcio, ele vai ter que passar, se não tiver nenhum tratado sobre isso, tratado internacional, vai ter que passar pelo crivo no judiciário. Será que eu posso dar efetividade a essa decisão? Será que eu posso homologar? Homologar é dar validade. Né? E aí, então, eu chamo a atenção para, por exemplo, uma decisão que não vai conseguir ser efetivada aqui. Né? Aquela, por exemplo, que determine, sei lá, foi feito um divórcio na Arábia Saudita e lá foi determinado que a cônjuge vai ter que, por conta de algo que foi decidido no divórcio, tomar 5 chibatadas em público. Está lá definido na lei deles que aquela irregularidade tem essa punição. Vai vir, e também tem que partilhar alguns bens. O que vai chegar? Vai chegar essa decisão para efetivar aqui, está morando aqui no Brasil, posso mandar dar chibatada? Não. Vai passar pelo crivo, no caso do STJ, eu até coloquei no material de vocês, é o STJ que desde 2004, com a emenda 45, que vai ter que fazer essa homologação. Então, uma ação trabalhosa que vai pegar uma decisão de fora do país e vai dizer, será que eu posso dar, né, efetividade a ela? Será que eu posso, né, determinar aqui a aplicabilidade dessa decisão estrangeira? E aí ele não vai dar aplicabilidade quando violar, por exemplo, a nossa Constituição, a nossa soberania. Né? Como eu falei ali, uma prisão que foi determinada por uma dívida civil. Vai chegar aqui e vai dizer, não, o Brasil não aceita isso. Por mais que lá no exterior tenha sido determinado, transitou em julgado, tudo mais, aqui no Brasil não se aceita. Tem o Pacto de São José da Costa Rica, que foi recepcionado na Constituição, que diz que dívida civil, fora alimentos, né, fora os alimentos que vocês já estudaram, eu não posso. O cara deixou uma dívida lá fora e mandaram prender? Não vai efetivar, não vai homologar. Tá certo? Então, aqui eu alerto também que a decisão ela pode ser judicial no exterior ou administrativa com força de sentença. Né? Casos, por exemplo, de que tem um determinado país em que a autoridade religiosa pode divorciar as pessoas, né? Determinar alimentos, pode determinar divisão de bens. A ideia é que, chegando no Brasil, se tiver, mesmo que administrativo tiver força de sentença, vai passar pela homologação e pode dar efetividade. Tá? Outro exemplo, às vezes deixa o pessoal, né, achando que não poderia homologar a decisão estrangeira, é, por exemplo, quando
tem partilha de bens que considera injusta. A gente sabe que alguns países, né, especialmente por conta de uma religiosidade específica, no caso, por exemplo, um divórcio pode acontecer de o marido ficar com tudo e a mulher perder os bens, não ter direito à partilha de bens, ou vice-versa. Né? Não acontece, não acontece no nosso caso, porque a gente vai dizer, não, mas ele tem um regime de casamento, tem que ser partilhado, eles adquiriram juntos, vai ter que ser partilhado de forma igual, tudo mais. Lembre-se, casou fora, você está sujeito a divórcio com a legislação de fora. Então vai chegar aqui e vai dizer, olha, fica tudo com o João e nada com a Maria. Pode homologar? Pode. Né? Esse tipo de situação não viola a nossa soberania, não viola a nossa Constituição, segundo já entendimentos, né, do próprio STJ, e já anteriormente, quando a competência era do STF, que alguns alunos também me questionam, por que o STJ, professor, se a homologação de decisão estrangeira é o maior crivo, é a não violação à Constituição? É porque eles entenderam por desafogar o STF. Tá? Essa emenda constitucional, ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho, né? Ela desafogou o STF, passou mais matérias para o STJ. Então, por conta disso, o STJ vai fazer esse filtro e algumas vezes, até mesmo que injusta, do nosso ponto de vista, se não tiver problema, não passou não viola a soberania e tudo mais, e a nossa Constituição, não tem por que não homologar. Vai homologar sim. Tá? Então, e aí a Z4, para quem lembrar já das aulas do semestre acho que retrasado, no ano passado, no passado também a gente falou, né, mas a gente diferencia a carta precatória, é aquilo que cumprimento de uma ordem de comarcas diferentes. A rogatória é de um país para o outro. Então aqui a carta rogatória é uma decisão interlocutória de um outro estado, né, de uma decisão estrangeira interlocutória. E aí nela tem um procedimento bem mais simples, né, que é tal da EZ4. A EZ4 é a carta rogatória. O que interessa mais para a gente, os dois vão ser feitos no STJ. Tá? Aqui é monocrático, a homologação é colegiada. O que eu quero só que vocês entendam é para que serve a homologação e o que precisa para a homologação. Tá? Que está aqui no artigo 5º da Resolução 9. O que requisitos indispensáveis à homologação de serviço estrangeiro. Só um parênteses, né? Se tiver um tratado, e até tem alunos aí que de repente estão trabalhando em cartório, né? Alguns alunos até falaram, professora, já vi divórcio que veio da Argentina que não passou pela homologação, decisão estrangeira, não passou pela STJ. Aí você vai ter que sempre lembrar das suas aulas de direito internacional. No direito internacional a gente estuda que se tiver tratado, o Brasil recepcionar, acatar aquele tratado, assinou, ele vai ter aplicabilidade. No caso do Mercosul, existe a previsão de que divórcios, né, feitos dentro do Mercosul, até pela legislação ser semelhante, não ter grandes diferenças, né, da nossa, você pode averbar o divórcio, né, você pode dar efetividade sem passar pela homologação de decisão estrangeira. Tá? Diferente, por exemplo, da Noruega. Vou dar exemplo ali, porque eu já peguei um caso de uma cliente que divorciou lá. Se arrependeu horrores, como eu falei, porque ela, naquela situação de casar no castelo, de conto de fadas, etc. Depois não deu certo. Infelizmente, saiu prejudicada porque o divórcio foi feito lá, pela legislação que é aplicável lá. Tá? Então, só cuidar com isso e ver se tem um tratado internacional. Não precisaria, dependendo do caso. Vamos lá, o que tem requisitos que não pode faltar para essa homologação, para essa ação que é bem trabalhosa? Haver sido proferida por autoridade competente, então você tem que analisar, né, se aquela autoridade que consta no decisão estrangeira teria, né, segundo a legislação de lá, se tem capacidade, tem competência para fazer isso. Por exemplo, a questão do divórcio. Teria que verificar se o cara me trouxe ali algo que um pajé ou que um rabino fez aquele divórcio. Você vai ter que ir atrás da legislação de lá, traduzir e explicar para o STJ, olha, ele é sim competente para o divórcio. Ele não é um juiz, mas ele tem competência como rabino, aquela religião, né, autoriza,
e lá naquele país aceitam. Opa, tá ok. Primeiro checklist feito. Terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia. Então, aqui ele quer saber se teve ampla defesa, né, e o contraditório. Eu não posso também homologar uma decisão que foi, né, inexistente. Lembra que a citação é requisito básico, né, condição de existência da ação. Então, vai ter que ver. Não, foi citado, participou, se teve revelia, está tudo certinho, foi certificado. Ter transitado em julgado também, não posso fazer nada de forma, não existe homologação provisória, né? A homologação vai ser com trânsito em julgado, vai ter que ter ali a certidão. Estar autenticada pelo cônsul brasileiro, com vale tradução para o tradutor oficial ou juramentado. Obviamente que isso aqui serve por quê? Porque o ministro lá do STJ não é obrigado a falar, por exemplo, japonês, né? Ou nenhuma outra língua que vai vir a legislação, vai vir a decisão, vem tudo em outra língua. Então você vai ter que ter alguém da confiança do juiz, que geralmente é um tradutor juramentado, que vai fazer essa tradução. Por isso que é caro, né? Para quem conhece, já utilizou tradução juramentada, sabe que é um procedimento bem caro, cobrado por linhas, né, e tudo mais, pela tradução. Então, vai lá, faz o cálculo, de repente você vai ter que, né, no caso, pegar o Código Civil daquele país, traduzir a parte que interessa, pegar a própria decisão, a sentença que foi proferida naquele país, traduzir também, tudo mastigadinho para mostrar esses requisitos. Tá? Aqui o 963 do CPC, ele repete o que está lá na resolução número 9 do STJ, tá? E aí dá mais alguns outros detalhes. Por exemplo, né, ser eficaz no país em que foi proferida, basicamente o que a gente já tinha falado, com outras palavras, ou seja, autoridade competente. Não ofender a coisa julgada brasileira, ou seja, essa decisão não pode conflitar com o que já foi decidido no Brasil sobre aquele caso, se é que já teve uma discussão aqui. Estar acompanhado de tradução, já falamos. Não conter manifesta ofensa à ordem pública. Isso também, né, é uma espécie de filtro que pede para ser feito, para não, como eu falei ali, né, aquela questão da soberania, da constitucionalidade, da medida, também para evitar aí que tudo que venha de fora, né, não posso cumprir se tiver essas violações legais. Tá certo? Então, só isso que tinha para falar sobre né, a nossa homologação de decisão estrangeira. O próximo passo, só para a gente entender aqui também, deixa eu só pegar aqui e já fechar, vamos para o CPC. Aqui, vamos lá, a gente vai pegar o 498, opa, desculpa, 498. Incidente, aqui a gente está falando da incidente de associação de competência, já tratamos, inconstitucionalidade já tratamos, conflito de competência. Esse aqui é um incidente, né? Tanto que ele fala que pode ser suscitado. Qual o objetivo desse conflito de competência? Esse serve, e aí vocês já estudaram, né, a questão da, quando você levanta um processo, você entende que o juiz é incompetente, né? Ou seja, que o juízo que está com o processo pode não ser competente, tanto em termos territorial, né, relativa, quanto absoluta, competência absoluta. Quem que pode levantar né, esse conflito, vamos dizer assim, arguir esse conflito? Lembre-se que aqui nesse caso eu estou nos tribunais, entendo que há uma incompetência, né, em relação. Quem que pode fazer isso? As partes, pode entender que há uma incompetência. Então, antes de julgar o meu caso, eu já levanto esse conflito. De repente eu entendo que aquela matéria deveria ser apreciada pela Justiça do Trabalho, e não pelo que está, né, na Justiça Estadual. Então, você vai lá, a parte pode fazer isso, levantar esse incidente. O Ministério Público pode arguir esse incidente, ou o próprio, né, magistrado pode suscitar ou arguir esse conflito de competência. Ele pode ser feito em relação à matéria, né? Então, especialmente ele foi criado para essas questões, né, de conflito da matéria. Às vezes acontece, né, vocês vão notar que o chamado conflito negativo está lá no tribunal, às vezes acontece, vai acontecer com vocês,
caiu numa Câmara Civil. Aí o desembargador relator diz, não, isso aqui é caso da Câmara de Direito Público, não é minha. Ou lá em São Paulo tem câmaras mais especializadas do consumidor, né, de responsabilidade médica, tem câmaras mais especializadas do que aqui. Mas eles podem muito bem chegar e dizer, não, não é caso aqui do civil, é do direito público. Aí chega no direito público e eles falam que também não é meu, isso aqui é do civil. Esse é o chamado conflito negativo. Esse é um caso específico em que eles vão arguir o conflito de competência, né, que vai se levantar esse conflito, esse incidente, para depois de julgado, ele vai ir para o meu processo. Então, só para você saber quando que utiliza o conflito, e a maior parte das vezes ele vai ser utilizado, tá, para situações de conflito negativo. Um empurra para o outro. Porque se o civil disser que é do direito público e o direito público aceitar, ok. Né? E, claro, se você ficar descontente, você pode levantar o incidente, mas o mais comum é o negativo. Civil passa para o direito público diz que é do civil, fica que empurra, empurra. Eu não posso ficar deixando o processo remeter para um lado para o outro, até porque os dois não querem julgar. Nesse caso, vai ser aberto o conflito de competência, né, e analisado dentro do tribunal, como tem aqui no próprio CPC, né, para suprir, né, essa dúvida de quem deveria julgar a minha causa. Ele fala até que não pode suscitar conflito a parte que no processo argui incompetência relativa. Tá? Então, ele só está dizendo aqui que se a incompetência relativa, geralmente ela já foi feita, se foi arguida no processo, você não pode fazer de novo por meio desse incidente. Né? E lembra, lá na contestação, eu posso levantar das preliminares de contestação, essa incompetência relativa. Se você já arguiu ali, você já fez no momento correto, isso vai ser objeto de decisão de saneamento, né? Isso vai ser objeto de sentença, apelação. Tá? Então, você não pode ficar levantando também um conflito. Essa matéria já está superada. Okay? Então, é mais, lembre-se disso, mais utilizado nos conflitos negativos. Homologação, já demos uma falada sobre ela. A rescisória já foi. Aqui sim que eu cheguei nas duas principais, tá? Para a gente acabar a matéria. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Né? Para que ele serve? Aí você vai lembrar lá do que a gente já tratou, dos recursos repetitivos. Aqui a ideia é a mesma. A ideia do incidente de resolução de demandas repetitivas é, ao contrário de lá, né, só fazer nos tribunais superiores, o legislador criou para tribunais de segunda instância. Né? O incidente, a tônica dele, é autorizar, por exemplo, que o TJ, o TRF resolvam também demandas que se repetem, né? O direito aqui que se repete demais, e aí aplica para toda a jurisdição. Tá? E como é que eu faço isso? Eu faço por meio de um incidente. Então, eu vou pegar um caso né, pontual meu, posso fazer isso, e suscitar. Opa, quero arguir um incidente de resolução de demanda repetitiva. O meu caso é um dos que se repetem e quero que seja resolvido por meio dessa figura que criaram para mais, né, uma força para os precedentes, a força que a gente tem na importância dos precedentes no nosso CPC. Tá? E aí ele diz aqui quando é que eu vou utilizar. Igualzinho no RESP e no recurso extraordinário repetitivo, olha aqui. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente. Tem que ter efetiva repetição de processos. Então, isso aqui a gente não tem como lá no RESP, no recurso extraordinário repetitivo, a gente não tem um número fechado. Pode ser 1.000, pode ser 50.000, o que eles entenderem, os desembargadores entenderem que é possível. Que contém controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. E também risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. Veja que daí eu crio um precedente diante da repetição do direito, que vai ofender, pode ofender a isonomia e a segurança jurídica. Ele já está fazendo preventivamente, né, a ideia é essa, resolvendo para depois não precisar mais, em vários outros processos, eu ter divergência. Isso é justamente quando a pessoa levanta um incidente desse, ele fala, olha, se repete e eu já tenho posicionamentos que estão aí surgindo de lado a lado. Vamos fazer preventivamente
um julgamento de um incidente que vai servir para todo o estado de Santa Catarina, né, se for no nosso TJ. E aí depois, como exercício em casa, entra aí no site do TJ, você vai encontrar lá vários incidentes desses aqui. Tá? E aí, diferentemente da assunção, eu vou voltar lá na assunção de competência, só para a gente comparar, né? Lembra aqui, né, da assunção? Ele fala aqui que a assunção, quando o julgamento de recurso de remédio necessário de processo, de competência originária, envolver relevante questão de direito, é igual lá o incidente de demandas repetitivas, com grande repercussão social, lembra, também é o caso de demanda repetitiva, mas aqui é sem repetição em múltiplos processos. Então, eu vejo que às vezes a linha tênue em ser uma assunção, né, para uniformizar o entendimento, ou ser um incidente de demandas repetitivas, é a questão da repetição. Então, vamos voltar lá, né, na demanda repetitiva, ele fala em repetição de processo. Então, é muito semelhante, vai caber a você suscitar um ou outro, dependendo do número. Né? Já vi advogados suscitando, dizendo para arguindo um, dizendo que caso, né, pedido subsidiário, entender que é arguição, então que recebam como outro incidente. É possível. Tá? E o mais comum no dia a dia, vocês vão ver, se vocês olharem no TJSC, são desembargadores arguindo esse incidente. Os advogados não têm essa prática, às vezes não têm interesse, né? Eles não estão pensando já na frente. Não, eu quero que julgue o meu caso. Tá? E mais utilizado pelos desembargadores porque eles pensam em desafogar. Né? Outro dia eu estava vendo uma sessão, outro dia, né, antes da pandemia, e um dos desembargadores falava isso. Eu vou arguir, eu estou arguindo aqui no momento do julgamento, vou suspender para arguir o incidente de demanda repetitiva. É um caso que está repetindo muito, outros desembargadores para ele também, outros também, só vamos julgar em repetitivo. Que isso é interessante porque depois todo o Estado, né, vai poder aplicar esse precedente. E olha aqui, tanto é que lá na frente, né, ele fala que quem pode arguir, o juiz, né, as partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, e lá na frente ele vai falar, mais ali, se não dá uma lida mais para frente, vai dizer aqui que é aplicável, né, esse julgamento, né, a toda a jurisdição. Inclusive, ele fala aqui no CPC na suspensão, né, dos processos. Isso pode acontecer como acontecia lá no resto do recurso ordinário. Só que lá era no âmbito nacional. Aqui ele pode aplicar em segunda instância. Então, se ele entender que é caso de abertura do incidente, ele vai, né, até diz aqui, admitido o incidente, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região. Veja que ele está dizendo, é só para a segunda instância, né? E por quê? Porque lá o STJ-STF tem os próprios, né, repetitivos deles, e eu posso suspender no Estado todo. Então, por isso que os desembargadores gostam de utilizar e estão cada vez mais manejando os repetitivos para desafogar os gabinetes. Julga uma vez, o Estado todo desafoga a primeira instância, desafoga o tribunal, é a melhor coisa que tem. Tá? Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita o processo, então pode também pedir opinião, né, se for o caso, de outros juízes, né, de outros órgãos, intimará o Ministério Público para se manifestar, então tudo isso que já tinha lá nos recursos repetitivos tem aqui também. Tá certo? Então, só para vocês entenderem, incidente de resolução de demandas repetitivas antes do julgamento do recurso, ou de uma ação que está nos tribunais de segunda instância, pode suscitar ele, né? Pode arguir desde que preencha o 976, assim como os desembargadores também poderão fazê-lo, né? Já buscando o famoso, né, precedente, a força dos precedentes. Por fim, só para a gente liberar os senhores e senhoras, a reclamação. Então, aqui a gente falou do incidente de demandas repetitivas, e agora vamos falar de uma ação, que é a reclamação. Né? O que é a reclamação? É uma ação, tá? O objetivo da reclamação, e aí vocês vão notar que a reclamação é como se ela fosse um mandado de segurança. Comparem com o mandado de segurança.
Você já ouviu falar de súmula vinculante, né? A súmula vinculante, ela foi quem surgiu a reclamação por conta da súmula vinculante. Lembra? O STF tem uma súmula que tem uma força brutal, que deve ser respeitada pela administração pública, pelo judiciário, sob pena de punição. E aí, se alguém não respeitasse a súmula, você pode ir direto para o STF reclamar. É o surgimento, aí que surgiu a reclamação. Tá? É uma ação como se fosse uma mandado de segurança, porque ela manda caçar aquela decisão. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo de Detran, cartório de registro de imóveis, né? Qualquer órgão, né, que desrespeite uma universidade, a UFSC, ou a própria Unisul, desrespeita uma determinação dos tribunais, você pode, se for súmula vinculante, mais ainda, né, maior força tem, você pode ir direto lá no tribunal e dizer, eu quero reclamar, né, ou seja, venho, aqui no caso, vou propor uma reclamação. E a ideia do mandado de segurança é porque você tem que dar tudo prontinho, mastigadinho para o tribunal para dizer, ó, eu quero que você casse aquele desrespeito à sua decisão. Então pega aqui, ó, caberá reclamação. Pode até anotar ali, ação, é uma ação, não é incidente, pelo amor de Deus. Você vai ajuizar pela primeira vez, não tem nada em trâmite. Tá? Caberá reclamação da parte interessada ou do MP para preservar a competência do tribunal, mas está sendo desrespeitada a competência, então você já reclama lá. Né? Poderia ser feito, né, por exemplo, de uma decisão do trabalhista, por exemplo, que adentre a matéria que já foi definida naquele tribunal como sendo tela, do STJ, por exemplo, já definiu que é estadual, você pode ir lá no STJ e fazer uma reclamação. Caça aquela decisão trabalhista. Né? Garantir a autoridade das decisões do tribunal. Olha que legal, você vai poder dizer que as decisões daquele tribunal, por isso que o nome é reclamação, você reclama no tribunal que aquela decisão dele está sendo desrespeitada no DETRAN, ou está sendo desrespeitada por um juiz. Né? A ideia é que você não... Imagina no caso do DETRAN, muitos alunos, na primeira vez, sem conhecer da reclamação, iam pensar assim, eu vou entrar com mandado de segurança, professor. Tá, mandado de segurança você vai ter que entrar em primeira instância, mas se você pede, você vai ter segunda instância. Não é mais fácil você já pegar direto no tribunal, se for o TJ, ou se for o STJ, vai direto no STJ, se for o STF, vai lá, né, no STF e diz, olha, estou entrando nessa reclamação porque o DETRAN de Santa Catarina está desrespeitando uma das decisões de vocês. As súmulas, a demanda repetitiva, a assunção de competências, é para tudo. Ele vai lá e caça. Né? Então, veja, é muito mais legal, muito mais, vamos dizer assim, menos trabalhoso e menor custo do que você fazer um mandado de segurança. Então, o nome disso é reclamação. Agora está passando a polícia aqui perto e a sirene está a mil. Deixa eu passar. Tá, então é assim que funciona. Garantir a observância do enunciado de súmula vinculante, decisão do STF. Né? Então, veja, todas essas possibilidades, garantir a observância de acordo proferido em julgamento de incidente de demandas repetitivas ou assunção de competência, de novo, né, incidentes que a gente já viu, dos precedentes, a força. Imagina que você tem uma demanda repetitiva lá que diz que o cartório de registro de imóveis tem que registrar o imóvel daquele jeito, no modo X lá. Né? E o cartório chega no registro de imóveis e diz, não, isso aqui tem uma pendênciazinha, eu não aceito, você pode ir direto no tribunal, que decidiu que não pode, que tem que registrar sim, tá? Mesmo com aquela pendência, ele vai dar uma ordem, vai caçar aquela decisão administrativa ou judicial. Então, isso que é interessante da reclamação. Tá? A reclamação é uma ação muito útil e também pouco advogado utiliza. Tá? Então, vejam que esse é o cabimento da reclamação, situação que você vai e reclama direto. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, né? E seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretende garantir. Então você vai ver, né, quem é que decidiu, qual é o tribunal que decidiu a teu favor, e você vai lá e entra com a reclamação. Tem que estar a reclamação, como diz aqui no parágrafo 2º, instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Então, a ideia, como nasci no mandado de segurança, você não pode pedir dilação probatória. Tá? Não existe numa reclamação, por isso que eu estou comparando com o mandado de segurança, eu quero prova testemunhal, eu quero prova pericial. Não é para isso que serve. A reclamação tem que estar toda prontinha.
tem que ter, por exemplo, ali no caso, uma decisão do cartório de registro de imóveis, como eu falei o exemplo ali, negando o registro do teu imóvel, né? Ou uma hipoteca judiciária que você foi lá escrever, vamos dizer que ele se negue. Pega essa decisão que negou, vai direto no tribunal, junta com a tua petição inicial de reclamação e diz, ó, tá aqui a decisão que diz que não. E tá aqui o artigo, né, a decisão desse tribunal, demanda repetitiva número tal, dizendo que tem sim que registrar essa hipoteca judiciária. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que aceitar. Então ele pode ir lá ao tribunal, você tem que ajuizar já tudo bonitinho, tá? Então não admite dilação probatória, não admite testemunhas, perícia, tudo aquilo que a gente já viu de produção de provas não aceita. Tem que ser só documental prontinha. Tá? E para finalizar aqui, só que ele diz, deixa claro, né, como é que funciona o trâmite, é muito parecido no 989 ao mandado de segurança. Então, ao despachar a reclamação, ou seja, chegou na mão do relator do tribunal, vamos dizer que é o nosso TJSC, tem uma demanda repetitiva, você vai lá e diz, ó, o cartório de imóveis de Palhoça está desrespeitando uma demanda repetitiva de vocês. Né? Mas se chegar no relatório, ele vai requisitar informações da autoridade, ou seja, vai notificar, né, o oficial do cartório para dizer por quê, o que houve. Tem 10 dias para justificar por que você fez isso. Né? Ou, de repente, vai justificar dizendo que não teve essa intenção. Se necessário, suspenderá, né, ordenará a suspensão do processo do ato impugnado. Isso aqui eu posso chamar, e anota ali, de liminar. Né? Assim como o mandado de segurança tem uma liminar para, você já deve ter ouvido falar de concurso público, às vezes não deixam, né, a pessoa passar na determinada etapa do concurso. A pessoa impetra mandado de segurança e pede uma liminar para continuar no concurso. Isso é basicamente, esse inciso 2, essa situação. Ele ordenará a suspensão do processo do ato impugnado para evitar dano irreparável. Isso é liminar. Então, quando chega no relatório, ele pode olhar assim e dizer, pô, eu acho que ele tem razão. Em princípio, desrespeitou minha demanda repetitiva daqui, né? E ele está sofrendo prejuízo, ele não consegue registrar a hipoteca judiciária porque eles estão negando. O que ele vai dar essa liminar para dizer, aceitem a hipoteca. Eu estou suspendendo o teu ato impugnado porque ele tem razão. E se eu não fizer isso, eu vou estar causando um dano irreparável. Então, é a chamada liminar. Tá? Pode anotar aí, 989, inciso 2, é a chamada liminar. E depois, né, por fim, a citação do beneficiário da decisão impugnada, 15 dias para apresentar sua contestação. Então, se envolver um terceiro, né, pode ser citado ele para se manifestar. E aí, depois, só julgando procedente, 992, a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante do seu julgado ou determinar a medida adequada à solução. Então, veja que é muito parecido com o MS, com o mandado de segurança, só que bem mais efetivo do ponto de vista de não passar por todas as instâncias. Né? Foi bem festejado a reclamação, porque os tribunais aplaudiram, né? Todo mundo ficou muito feliz com essa reclamação, que antes era só para o súmula vinculante, a possibilidade disso. Eu não preciso mais impetrar mandado de segurança ou açãozinha lá em primeiro grau e passando, até chegar naquele tribunal. Né? Então eu já vou direto e a juízo, direto no tribunal. Tá certo, senhores? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, algo que eu possa ajudar, fico à disposição aqui para dirimir qualquer dúvida.